Olá, pessoal! Como que vocês estão? Tudo bem? Sim, vocês estão bem. Nós estamos bem também. Afinal, agradecer a cada dia pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa família. E estamos aqui juntos nessa corrente do pensamento positivo, tá bom? Hoje nós teremos uma live muito especial, muito, e todas são, né? Eu sempre falo isso, mas em especial essa a gente vai falar a respeito do trabalho voluntário. E sabemos, principalmente nesse momento de pandemia, independente sempre foi muito importante, mas agora nesse momento de pandemia a gente sabe realmente o valor maior que isso está tendo. E a nossa convidada de hoje é a advogada Daiane Costa. A Daiane já está aqui conosco, eu vou mandar um convitinho para ela. E vamos conversar aqui com a Daiane. O doutor Ricardo já entrou também. Boa noite, doutor Ricardo. A Daiane já entrou e nós vamos conversar com a Daiane. Está conectando com ela. Olá, Daiane, boa noite. Olá, boa noite, doutora. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu já entrei na live, já te chamei porque eu vi que você entrou. Falei, eu já vou chamá-la para o bate-papo, mas antes eu gostaria que a gente tem essa questão de sempre desejar um feliz aniversário para os nossos amigos, clientes queridos. Claro. Então, hoje o aniversário deixa eu pegar aqui, do Rafael Ciaralo. O Rafael, ele é do Sindicato dos Metalúrgicos e da CCLA Advogados. Parabéns, muita saúde e proteção. Um beijo do escritório para você. E agora a Daiana conosco. Daiana, uma coisa que me chamou muita atenção num convite da sua live, embora o tema principal seja em relação ao trabalho voluntário, mas eu achei muito interessante o que o doutor Ricardo colocou. Corintiana e faixa azul de jiu-jitsu. Eu não sei se é o corintiano, que eu achei interessante, embora a minha família seja completa, totalmente palmeirense. Ontem a gente Ih, viu o doutora, jogo. Então eu sábado, falo, hein? nossa, essa vai ser no clima de amistoso, né? A nossa live. Eu falei, É, não tem nada a ver, ela é corintiana, eu sou palmeirense, tudo ótimo, o que importa é o amor. E faixa azul em jiu-jitsu, eu achei muito bacana isso. eu tô aí no meu quarto ano já, né, na luta. Fazia antes, Literalmente, né? antes do jiu-jitsu, eu era praticante de capoeira, então eu sempre fui do esporte, né? Eu sempre fiz algo voltado sempre a lutas. Que legal, disciplina, porque Um lutas é pouco, exatamente isso. Que sim, bacana, que sim. legal. Mas vamos lá, se apresenta para nós, fala um pouco do seu trabalho, também como advogada, e a gente já entra no assunto. Tá, eu sou advogada aqui na região de Cotia, né? Também atendo Vargem Grande, que é a minha cidade, que é onde eu moro, e região, né? Tenho também atuado em São Paulo, mas a maior área de concentração acaba sendo aqui na região. Sou advogada de direito imobiliário, né? E direito de família, eu acho que é o meu central, assim, né? São sempre as maiores ações, né, que eu tenho. Atuo também como trabalhista, mas num patamar reduzido. Estou aí há 8 anos, né, já como advogada, né, já tem um tempinho que eu me formei. Trabalhava em alguns escritórios multinacionais, mas hoje, né, eu atuo com o meu escritório que fica na Grande Aviana. Que ótimo, que bacana. E a respeito já do nosso tema que você sugeriu, que eu achei tão fantástico, tão importante, vamos passar essa mensagem, a importância disso para as pessoas. Eu conheci o trabalho voluntariado, eu acho que ela nem sabe disso, mas foi através de uma amiga na época do colegial. Óbvio, né, que a gente sempre cresce com aqueles ensinamentos de pai e mãe, né, de você ajudar e colaborar de alguma forma. Mas quando eu estava no primeiro colegial, uma amiga me chamou para eu fazer uma interpretação, um teatro, né, um teatro para crianças da comunidade em que ela vivia, né, uma comunidade mais carente, era um projeto de uma igreja até, por sinal,
E ela me chamou para fazer um papel de árvore. E eu fui uma árvore, né? Eu fiz um papel de uma árvore viva. E, poxa, aquele dia foi muito, muito especial para mim, né? Umas crianças que eu nunca tinha visto na vida, que, que adoraram, né? Tanto a interpretação, a minha presença. Óbvio, né? A gente se pintou um pouco, fez algumas características, não como humano, né? Não como civil. E foi aí que eu comecei a mudar, né? A perceber de como isso, né? Era tão bom para mim, né? E também para quem recebia aquilo. Exatamente. Né? Aí depois, quando eu comecei na faculdade, a minha faculdade foi a Rio Branco. E me pintei de verde, doutor. Tô vendo o doutor Ricardo perguntando aqui. Eu acho que isso é meio palmeirense, viu? Não sei não, tô Fiquei com a cara desconfiada. toda verde, fiquei com a cara toda verde e voltei de ônibus, assim, porque eu tinha que estar na minha casa, era 6 horas da tarde. E nessa época a gente pegava ônibus, né? 16 anos atrás. Então eu voltei para casa toda pintada de verde, doutor. No ônibus, sem qualquer vergonha. E aí, com a E faculdade, realizada, né, Daiane? com certeza, Realizada, com aquela sensação certeza. de que fez realmente algo especial, né? Isso. E aí, na faculdade, a faculdade é a Rio Branco, né? Me formei pela Rio Branco. E quem conhece a Rio Branco sabe que ela tem muita ligação com o Rotary, né? Com o CEPRO, com... E uma das missões do Rotary, né, é a solidariedade. E entre os projetos deles, uma vez nós fomos fazer uma visita para o orfanato, para um orfanato lá da região que era Lapa. E nós fomos de palhaço, né? Usamos um narizinho, pintamos e esse dia no orfanato mexeu muito comigo, né? Várias crianças que sofriam agressões de pai, mãe, abandonadas, sempre nesse sentido, né? E aí eu lembro de uma menininha, né, que ela ficou muito tempo no meu colo, porque ela gostava muito do meu cabelo. Eu sempre tive cabelo mais comprido, assim. E aí eu falei assim, poxa, eu quero isso pra mim, né? Não quero só uma vez ou outra. Eu quero isso sempre, né? E é aquilo que a doutora acabou de falar. Em fazer o bem, né? E como a gente também recebe. Se sente. Como a gente também se sente. Foi aí que eu procurei a ONG. Acho que todo mundo sempre, em palhaço e hospital, sempre pensa primeiramente nos doutores da alegria, Sim, sim. né? E foi exatamente quem eu também procurei. Só que os doutores da alegria, eles só permitem, só contratam, vamos dizer assim, quem é formado em artes cênicas e tem experiência como curso de palhaço. Então, assim, eu como civil, Entendi. Entendi. né? Eu Isso eu como realmente eu não sabia. Eu achava que bastava o interesse, claro, uma não, entrevista inicial, mas não, tem esse pré-requisito. sim, tem esse pré-requisito, né? Tanto que eles colocam no próprio site que o trabalho deles não é voluntariado, é artístico, né? Apesar de não ser totalmente gratuito, né? Eles colocam dessa forma, que é como se fosse um trabalho artístico, porque eles não aceitam, vamos dizer assim, né, pessoas comuns sem essa formação. Mas aí eu Porque aí encontrei já é valorizando a arte, realmente, né? isso, Entendi. valorizando a arte. E aí eu encontrei, né, a ONG a qual eu faço parte hoje, que se chama Presente de Alegria. E eles, né, aí você só precisa se inscrever, demonstrar o desejo, né? E você começa a participar de algumas visitas, assim, vamos dizer assim, como se fosse um treinamento. Até de fato você se inscrever e se registrar dentro da ONG. Porque cada pessoa. Independe da formação. Independe da Independe. pessoa. Independe. Você faz a inscrição pelo próprio site deles, né? Eles têm lá o caminho. Você faz a inscrição pelo site, você recebe um e-mail da doutora Maricota, né? Todos nós, na ONG, temos um nome de palhaço. Né? Então, a gente se conhece, né, muito por esses nomes.
A gente até esquece o nome da maioria das pessoas, né? O nome deles comum. Porque é sempre como palhaço. E aí a Qual é o gente. seu nome lá? Eu sou a Pernoca. Pernoca. Que Eu sou a legal. Pernoca. Eu tenho meu crachazinho aqui, ó. Ai, que fantástico. Porque, né, todo, assim que a gente, vamos dizer assim, se forma, né, a gente recebe o Uma crachazinho, tem sinal. credencial, né? Sim, sim, até porque todas as nossas visitas a gente precisa entrar com isso daqui, principalmente nos hospitais, que é o que eu faço, né? Eu participo do IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria aqui do Hospital das Clínicas. Então, todo mês, né, tirando esse período de pandemia, que estamos com as visitas suspensas, a gente tem um dia, né, do mês, um calendário, que nós fazemos as visitas para as crianças, né? É Que no interessante, caso. né, doutora Daiane, porque assim, a gente está tendo tantas mudanças de comportamento em razão da pandemia, e ora, eu estou aprendendo muito com as lives, porque todas as vezes que a gente está com um profissional, com um convidado aqui, ele sempre faz com que a gente olhe para um outro lado. Isso que você falou agora, as atividades foram suspensas. É triste, porque a gente sabe o quanto é importante as pessoas que estão lá, os pacientes em tratamento, enfim, os familiares também, receber esse Sim, apoio sim, emocional. Então, veja, nós estamos desde meados de março, ainda está suspenso, certamente, né? Como você está falando. sim. Mas a nossa ONG, né? O nosso, vamos dizer assim, a gente brinca, o Big Boss, né? Que é o fundador da ONG, que é o Dr. Cabralito, Ricardo Cabral. Quando aconteceu tudo, ele, né, ele conversou com a gente, conversou com os nossos coordenadores e falou: o amor precisa chegar de alguma forma, né? De algum jeito, a gente precisava se fazer presente. Então, desde que houve a suspensão das visitas, é, a gente tem levado, né, uma atividade, tem levado uma lembrança, tem levado algo para eles. Gravamos vídeos, enviamos para as enfermeiras para poder reproduzir. Óbvio, a gente faz a higienização, né, das lembrancinhas, dos presentes para poder entregar, para, né, de alguma forma estar ali sempre presente. O doutor Ricardo até fez uma pergunta aqui, né, com É, relação ao... eu vou voltar na pergunta. Ele fez aqui o que o trabalho voluntário pode ajudar na sua profissão de advogada e como a profissão de advogada influencia no seu trabalho voluntário. Eu achei super interessante essa pergunta do doutor Ricardo, porque depois, vamos dizer assim, que eu comecei a fazer o trabalho voluntariado, esse mês a mês, eu senti que eu me tornei mais humana. E aí o que pega com relação à minha profissão? Quando a gente está divulgando para a família, né? A gente sabe que final de semana, à noite, às vezes acontece algum probleminha e as partes sempre correm ligar para o advogado, né? E a gente, a nossa primeira reação é meio que ficar meio bravo, irritado por causa do horário, né? Mas diante disso, dessas situações, hoje eu enxergo com muito mais carinho os meus casos familiares, Porque né? acaba sendo, você acaba entendendo que é uma missão de fato, né? Sim, sim, sim. E você ter aquele olhar, né, de se colocar literalmente na situação do outro, né, de você pensar se fosse comigo, né? Eu acho que é isso que mais muda, né, com relação e se fosse comigo. Então, te deixa mais humano mesmo, né? Eu acho que essa é a palavra. E assim, e Não tão... de uma certa forma não, diretamente você acolhe a pessoa que está do lado de lá. Que Exato. normalmente não é só por uma questão jurídica. A necessidade, na maioria dos casos, em relação à família, não é só É uma uma questão conversa. jurídica, é uma questão emocional muito Exato. forte envolvida. Então, quando encontra realmente esse respaldo do advogado, essa empatia, é uma relação que é construída eternamente. Uhum, exato. E vamos dizer assim, o fundador, vamos dizer assim, dessa atividade de palhaço no hospital
que é o Dr. Pat Adams, que é um médico norte-americano, que ele começou a tratar os pacientes dele dessa forma, fazendo brincadeira e tudo mais, porque ele diz, né, na verdade, que não é só curar, né, o paciente, e sim é cuidar. Então é isso que eu levo hoje para minha profissão. Não é só resolver, né? Mas também você ter o cuidado. Porque é isso que você acabou de dizer. Às vezes precisa de uma conversa, precisa apenas, né, desabafar, conversar, tentar entender um outro caminho. Né? Que diante do nervosismo, às vezes a pessoa não consegue. Mas aí ali, né, você como papel de advogado, e também, vamos dizer assim, acaba sendo conselheiro, consegue fazer com que a pessoa visualize melhor a situação. Exatamente, exatamente. E isso é interessante, né, Daiane? Porque, assim, esses dias eu estava conversando com uma pessoa exatamente a respeito disso, do trabalho voluntário, porque é assim, ainda mais hoje que a gente vive essa questão de pandemia, desemprego, depressão. Então, quando a gente para ajudar o próximo, a gente também preenche o nosso tempo. Porque sabemos que estar em casa ou até mesmo trabalhando, mas com seus ganhos, com seus rendimentos, muitas vezes, muitos profissionais estão ganhando somente 30% do seu salário. Então, você segurar tudo isso dentro de você é extremamente difícil. Mas quando você vai fazer um trabalho voluntário, é isso que você está falando. Você começa a conversar com outras pessoas, porque você dá, mas você também recebe. E isso é extremamente gratificante. Mas o que eu percebo é que tem muitas pessoas que falam assim: ah, eu não estou fazendo nada. Então, como eu não estou fazendo nada, eu vou fazer trabalho voluntário. Eu já acho que isso é errado, porque o trabalho Sim, voluntário, ele é independente se você trabalha ou não. Ele é realmente uma missão. Igual, você é advogada, como todos os advogados, a gente sabe que a gente tem o nosso tempo extremamente escasso, principalmente quando fala família, filhos, e ainda mais para você poder fazer um trabalho voluntário. Só que eu gostaria que você passasse isso para nós, exatamente isso, que não é só, como que funciona a dinâmica do trabalho voluntário, como que a pessoa pode ir, procura a ONG, aonde vai, seria só em hospitais, em creches, orfanatos, como que é de um modo geral? tá. Ó, primeiro eu vou falar do presente de alegria, né? Eu tenho também outros trabalhos voluntários, né? Participo também de outras instituições e até mesmo assim, só para você entender, uma amiga me chamou para fazer uma coisa diferente, assim. Ela quer fazer doações de kits de higiene, kit de roupas, né, para moradores em situação de rua. Então ela está arrecadando com pessoas conhecidas, né? E nós vamos montar, vamos fazer juntas e vamos fazer a distribuição. Então, tem esse tipo de trabalho também, né, que dá para qualquer pessoa que tiver iniciativa fazer. Porque tem Mas, pessoas que acham que é financeiro, mas aí a gente está vendo que não é exato, financeiro, é o seu tempo, né? É dar o exato. seu tempo, a sua atenção. Que pode ser, né, de qualquer forma, você fazer cozinhar, né, algo a mais no final de semana, comprar marmitas descartáveis, criar, né, a, as As marmitas, marmitinhas. refeições, isso, e escolher um lugar e fazer a doação. Né? Mas como funciona agora, falando do presente de alegria, como funciona? A gente faz as inscrições pelo site, né? E aí a ONG entra em contato através de e-mail. Né? Sempre quem entra em contato com a gente é a doutora Maricota. A doutora Maricota, ela passa um formulário, você preenche, responde algumas perguntas, e aí depois ela vai passando datas de visitas para você fazer. Porque como funciona? Quando você faz essa inscrição, você é denominado madrinha ou padrinho, né? Na ONG. Porque, vamos dizer assim, você ainda está na fase de conhecimento. Por quê? A gente tem quatro segmentos: idosos, crianças, hospitais e o que a gente chama dos especiais, né? Que aí a gente vai ter deficientes mentais, né? Problemas, paralisia cerebral, dependendo E da por isso que instituição. você faz nessa aula psiquiátrica que você falou. Isso, isso. Tá. Eu tô na última, né? Eu faço o IPQ, que são os especiais. Mas como acontece? Depois que você passa por esses quatro segmentos, a gente participa de uma oficina que dura um final de semana.
sábado e domingo, das 8 às 8 da noite, né? Uma imersão total na própria sede da ONG, onde a gente vai aprender algumas coisas, a gente aprende até mesmo técnicas, entendeu? Não posso falar muito, porque quem não conhece, né, quem ainda vai passar por essa oficina, o bacana é descobrir, né, tudo que acontece lá. Mas ela tem em todo lugar aqui no Brasil, em todos os estados, a sede aqui em São Paulo, aonde é? A sede, ela fica na Moca, né? Mas o Presente de Alegria está se espalhando. A gente está em Santa Catarina também, tem em Brasília, né? Não estamos ainda no país inteiro, mas é o que a gente fala que a gente quer dominar, né? Encher o Brasil de palhaços. Mas tem bastante Rio de Janeiro também. Então, essas regiões, o Presente de Alegria já atua. Quem quiser já pode se inscrever. E aí, depois que você passa por essa oficina, você é designado, né, destinado para um desses segmentos, ou criança, hospital, Conforme o seu idoso. perfil que eles traçam, é isso? Você pode, né? Você falar sua pode preferência. falar preferência, mas geralmente é destinado de acordo com a necessidade. Por quê? É o que você falou. Apesar de ser trabalho voluntário, né? Óbvio que tem dia que nem todo mundo consegue ir, né? Que aquele final de semana as datas não vão bater, porque é trabalho, é filho, são outros compromissos. Então, às vezes, tem uma célula, né, um grupo que está precisando de mais. Então, é ali que você vai. Entendi. Né? É Depende. remanejado de acordo com a necessidade. Isso. Óbvio que, se possível, né, é levado em consideração a nossa preferência. Se não, funciona dessa forma. E aí, a gente recebe no início do ano já um calendário de todas as visitas, mês a mês, né, do ano. Nossa, então esse ano foi completamente comprometido, né, para o setor. Completamente. Desde março, né, nós estamos preparando as visitas, uma lembrança, alguma coisa de fora e levando. E é interessante, né, doutora Daiane, porque assim, por exemplo, quando a gente fala em questões emocionais, porque às vezes é aquilo que a gente estava falando, a pessoa acha que, eu não tenho condições financeiras de ajudar uma pessoa, eu adoraria comprar uma cesta básica, mas eu não posso, e eu estou cada vez mais deprimida, eu estou cada vez mais triste. Então tem muitas pessoas que acabam fazendo isso. Mas é pela aquela falta da prática, né? Porque tudo é uma prática. Sim. É você ir uma vez, conhecer. E como você disse, essa questão de você poder conhecer esses outros segmentos e esses outros grupos vulneráveis é muito interessante porque você se identifica. Então, quando a gente fala dos idosos, porque aí tem essa questão lá também que acaba atendendo aqueles que têm doença senil, né? Senil, Alzheimer, então. Sim. E na maioria das vezes, principalmente aqueles que estão em instituições públicas, tem essa questão do abandono familiar. Então, claro que não é com todo mundo, a gente não está generalizando, mas sabemos que tem. E isso é tão importante, quando uma pessoa é tão gratificante você conseguir tirar um sorriso de uma pessoa, mas é exatamente isso, o primeiro passo. O primeiro passo é o mais difícil. Sim, porque depois que você começa, né, aquilo se torna rotina, você espera por aquela data, né? Eu falo que o melhor dia, né, é quando a gente vai para o hospital, porque quando a gente volta, né, você volta reenergizado, feliz, muito diferente de como você entrou, porque é uma troca de energia, né? É uma troca total de energia e assim, eu costumo falar, nós, né, costumamos falar que a gente recebe muito mais do que doa. Porque o benefício, né, que isso faz, que isso traz, e os ensinamentos, né? Eu atendendo o IPQ ele atende crianças e adolescentes, né, que possuem algum distúrbio alimentar, né, psiquiátrico, coisas nesse sentido. E eu conheci uma menina, ela tinha 13 anos e ela tentou suicídio. Ela estava lá por causa disso. E ela não conseguiu. E aí a gente lá brincando, fazendo nossas atividades, as nossas palhaçadas, né? E ela tinha um conhecimento muito grande assim com relação a
espiritismo, religiões e tudo mais, né? Entre os nossos palhaços, a gente tem um palhaço que ele é bem espírita, assim, bem mais zen, e ela conversou de igual para ele. E aí ela virou, né? Eu lembro muito do jeitinho que ela falou e de como ela se reportou. Ela virou para ele e falou assim: ainda bem que não deu certo. Aí, né, ele não tinha entendido muito A gente bem. tá Aí, falando de uma menina de 13 anos, 13 né? anos. E ela falou: ainda bem que não deu certo, porque eu pude estar aqui hoje, né, e conhecer vocês. Impactante. E Isso aí a foi gente, um dos casos, digamos assim, que mais te emocionou. Tem sim, alguns uma outros para das você contar meninas. para gente? Porque é gostoso quando passa esses exemplos, esses casos reais, porque eu acho que cria realmente essa proximidade. Com certeza. Porque, Daiane, não te cortando, mas Claro. assim, o acolhimento não é um caso somente para ela, né, que tentou o suicídio, que infelizmente é tão comum entre os adolescentes, os jovens Uhum. até 19 anos, ano a ano, o índice aumenta, infelizmente, a todo momento. Mas é aquela questão de acolher a família, porque normalmente a família está junto. Sim, sim. Geralmente tem acompanhante, né? Tem ali uma mãe, uma avó, Que sempre se tem um sente familiar. completamente impotente também diante de um caso Com desse. certeza, com certeza. E a visita não é só, Culpada. a visita também não é só para o paciente, né? Também é para a família, também é para os enfermeiros. Os enfermeiros sempre fazem uma festa com a gente, né? Porque aquilo ali para eles também acaba sendo meio maçante, né? Todo dia é uma distração, né? É uma. Sim, sim, ainda mais um caso como esse, de fato é pesado, deixa a gente realmente muito angustiado. Sim, sim, e tem bastante, né? Que nem a questão do IPQ sempre vai dessa idade, né? Até o máximo 17 anos. Então a gente aprende muito com crianças, né? Com crianças e adolescentes, né? Lá no IPQ tem muitas meninas adolescentes com distúrbios alimentares, né? Ao ponto delas não poderem fazer uma atividade para não perder energia, né? Porque se perder energia, pode desmaiar, pode passar mal, né? De tão magrinhas e fracas que estão. Então a gente sempre brinca que nós somos os braços deles, né? Que fazemos a E, extensão. e ainda mais nesse momento que a gente vive de padrão, né? Redes Exato, sociais, exato. padrão. Então, a adolescente ela acaba sofrendo muito com isso. E são meninas até 17 anos que vocês atendem lá. Isso. Mas a maioria tem lá os seus 15 anos. A maioria, né, 13, 14, 15 anos, todas com distúrbios alimentares, E o né? trabalho de vocês diretamente com eles, como que funciona? Vocês vão lá de palhaço, mas tem aquela conversa séria, aquele momento, ou não? É sempre a distração. Como que é? É sempre a distração. A gente não conversa, como, por exemplo, no IPQ, a gente não fala sobre comida. A gente não, né, é proibido, a gente não fala sobre alimentação, até porque Ah, eles sofrem sim. disso. Então, o Ou nosso seja, aquela foco, piadinha que às vezes a gente pode ouvir, não, de forma alguma. Tem que ter mais não, não, cuidado. não, até mesmo o nome, né, tem palhaço que tem nome de comida. A gente tem o torresmo e o torresmito. Então a gente sempre, né, Evitam esse nome. evita até mesmo falar o próprio nome deles, né? Porque a nossa intenção é nunca falar sobre o problema, né? A gente nunca fala. Geralmente os pais querem conversar com a gente sobre isso. Os pais contam, os pais conversam. Aí tudo bem, a gente ouve. Mas com a criança, né, a gente não fala. A gente não fala, é sempre a distração. E a gente sempre prepara um tema no mês. Vamos por agosto, Dia dos Pais, a gente vai levar uma atividade, uma lembrancinha, né? Vai fazer alguma coisa com eles para o Dia dos Pais. Dia das Mães também, a gente faz, já fizemos o Dia do Amigo, fizemos festa junina, né? Fizemos no Carnaval, a gente sempre faz um abadá, uma camisa customizada, né? A gente leva a camisa, aí a gente tem uma mega caixa lá cheia de lantejoula, Aonde glitter, com. consegue essas doações, então? Geralmente, né, óbvio, a gente sempre precisa de diversos tipos de doações, né, tanto
desses materiais, como também alimentos, roupas e tudo mais, porque a gente também destina para as instituições que a gente ajuda, né? Fazemos bazar, juntamos cestas básicas e levamos. Mas geralmente nós compramos esse material, né? A gente acaba comprando, cada grupo, né? Faz ali, junta um dinheiro, vê o que está precisando e compra. Ou de acordo com o mês, com a atividade, a gente fala, vamos fazer um caderno enfeitado esse mês para volta às aulas, ok. Precisamos de tantos cadernos. Cada palhaço leva um, cada palhaço leva dois. E assim a gente vai criando as atividades. Sabe, eu recentemente eu tinha lido que hoje as pessoas que têm o trabalho voluntário, que fazem o trabalho voluntário, é um diferencial num processo seletivo de várias empresas hoje. Então, isso é muito bacana, porque fala exatamente entre duas pessoas que têm, vamos dizer assim, praticamente o mesmo grau de instrução, conhecimento e tal, mas as empresas, elas têm um olhar diferenciado às pessoas do voluntariado. Por quê? Porque eles falam que são pessoas muito mais que vão lidar muito melhor com a diversidade, com os problemas, exatamente por ter essa equiparação com diversas outras situações. Então, é sempre a questão do valorizar e informar, né, Daiane? Porque isso incentiva, se tem essa questão de falar a respeito do voluntariado, e principalmente dos jovens, ele sabe que num programa de trainee, se ele, por exemplo, vai ter esse diferencial, essa pontuação a mais, estimula. Ainda mais nesse momento que a gente, por exemplo, vamos falar não só jovens, né? Adultos também, acabam perdendo 1, 2, 3 horas, 4 horas nas redes sociais. Perde o dia inteiro no Netflix. Então é assim, não é questão de criticar, mas a questão é como você está distribuindo o seu tempo. E quando você distribui 1, 2 horas do seu dia, que não necessariamente todos os dias, né? Tem pessoas que acabam indo 1, 2 vezes na semana. O quanto que isso é gratificante para si, mas o quanto é valioso para a sociedade. Com certeza, Ana, porque se você for ver, né, essa classe nova, né, essa nova classe etária, é o que você falou, é do mundo digital. Ninguém né, para fazer um mínimo, né, uma coisa diferente, uma coisa artesanal. Até mesmo as crianças hoje em dia, eu acho que poucas são as que brincam entre si, né? Eu acho que poucas são as que têm esse contato, que têm esse tipo de vida, né? O mundo digital tomou muito conta de tudo, né? E agora, então, na pandemia, em muito todas tem as se falado. idades. Sim, em todas as idades. E principalmente para aqueles recém-aposentados, vamos dizer assim, que falam, nossa, mas o que eu vou fazer agora da minha vida? Então, eu conheço muitos que, por exemplo, estão fazendo um curso de computação, de redes sociais, por quê? Para entender como que funciona esse mundo digital, para que possa se comunicar. Mas entende isso, né? Não que isso seja ruim. A gente sabe o quanto que isso também é benéfico. Mas Sim, assim, mas não... de novo batendo naquela questão, a distribuição do seu tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Então, é legal isso, que a maioria dos smartphones coloca isso, né? Quanto que você está ficando nas redes sociais em relação à semana limitador. Anterior. Exatamente, limitador. Porque, eu aplico o limitador de tempo em todas as minhas redes sociais. Precisamos, porque é uma questão, porque assim, eu acho que todo ser humano tem de fato essa tendência, né, da gente dar uma baixada, principalmente quando a gente está muito cansado, estressado, mas é assim, você perde 1, 2 horas do seu dia para nada, e depois parece que você fica até apático, você fala, nossa, já passou 2 horas, o que eu fiz? Nada, aquela sensação de culpa, ela é muito pior do que você levantar e fazer alguma coisa. Porque é exatamente isso, é um exercício, né? Exato. Às vezes as pessoas acham, né, que precisa sempre sair, né, para fazer algum trabalho voluntário, mas existe também a possibilidade de fazer o voluntariado para gerenciar as próprias mídias sociais das ONGs.
e fazer divulgação ou fazer alguma coisa, fazer marketing, esse tipo de coisa, porque a gente só consegue aumentar o nosso público, né, tendo visibilidade. Antes eu tinha um pensamento de não querer que as pessoas soubessem que eu fazia voluntário, né, para as pessoas não achar, porque todo mundo julga, né, sempre acaba julgando ou alguma coisa, para as pessoas não achar que era tentativa de autopromoção, Sim. entendeu? Porque, Mas é interessante isso, né, doutora né? Daiane, porque mesmo que. Mas isso eu acho terrível, porque assim, mesmo que seja, como que o bem ele não quer colocado em primeiro lugar? Exato. E aí eu escondia, vamos dizer assim, eu não É, mas divulgava. não deve, tem que divulgar. Mas quando Porque é o eu que você comecei. falou, é a visibilidade. Exato. E aí, quando falaram isso na própria ONG, aí eu comecei a pensar e comecei a fazer a divulgação. Nisso, várias pessoas foram me questionando, várias pessoas do meu meio, né? Porque minhas redes sociais ainda eram privadas. Várias pessoas do meu convívio começaram a me perguntar como fazia para se inscrever e começaram a participar. Eu acho que desde que eu comecei a fazer a divulgação, mais ou menos umas 10 amigas, 10 pessoas acabaram, né, fazendo a inscrição na ONG, sem contar outros projetos, né, outras atividades. Então isso é muito legal, né? Você de alguma forma, né, incentivar alguém, né, incentivar alguém a fazer igual, a participar, né, e a somar, E porque essa é um ONG, benefício. mas faz algum trabalho, por exemplo, porque eu acho que, acho não, eu tenho certeza disso, que a captação, vamos dizer assim, dos voluntários do futuro estão nas escolas. São os jovenzinhos de hoje. A ONG tem um trabalho feito diretamente nas escolas, exatamente para promover, plantar essa sementinha do voluntariado nas pessoas. Quero ou não, é o É, futuro do país, né? É o futuro, é, boa ação, digamos assim. como a maioria dos voluntários, né, tem durante a semana os trabalhos e tudo mais, as nossas atividades sempre são em final de semana. E Ah, aí, né, entendi. mas a gente tem vídeos, né, muito nessa questão da publicidade para levar-se à escola. Mas o que que acaba acontecendo? A gente, né, como palhaço da ONG, acaba fazendo essa divulgação, Mas olha que né? interessante isso, Daiane. Agora falando como advogadas, tá? Sim. Você concorda da mesma forma que, por exemplo, quando você faz a sua doação de sangue, que você consegue um atestado médico para abonar o seu dia, isso poderia, eu não sei, eu acho que não, mas poderia Uhum. ser estendido, então, a quem faz também o trabalho voluntário. Porque isso é o que a gente está falando. Vocês só conseguem fazer em razão dos voluntários terem suas atividades durante a semana, só conseguem fazer aos finais de semana. Só que isso acaba não Uhum. atingindo o maior número. Porque se tivesse essa questão de abonar aquele dia de trabalho, isso estimula. E o que que acontece também, né, doutora? Tem instituições, né, a maioria delas, escolas também, porque já se tentou, a gente precisa sempre da autorização, né? Então tem gente que não abre a porta, né? Não nos abre a porta. Porque também só quer, vamos supor, específico aquele dia, sempre naquele dia. Só que apesar, aí vem essa questão que a gente acabou de falar. Todo dia não é possível, né? Porque todo mundo ali tem também os Sim, sim. compromissos. Então, assim, apesar da gente propor uma outra forma, tem gente que não aceita, prefere não receber de nenhuma forma do Do que que do que receber ceder. de pelo menos uma parte, né? Exato, do que Porque se você ceder. atinge, é isso que eu falo, se você fala com um grupo de 100 pessoas, se você atingiu uma pessoa, ótimo, trabalho feito. Ótimo. Só que, infelizmente, tem pessoas que não pensam dessa forma. Na própria sede, a gente tem também as aulas de alfabetização, né? Sempre são voluntários, né? Não só professores mesmo, mas qualquer
palhaço, né? Qualquer dos palhaços pode dar aula para ajudar, né, da alfabetização da comunidade. E Então são normalmente, aulas. quanto tempo do dia que é disponibilizado? 3, 2 horas? Como que funciona? As aulas elas funcionam 3 horas por dia. Agora na pandemia tá suspenso, né, a aula presencial, mas é todo dia. Acontece todo dia. Cada dia tem um palhaço diferente ajudando, né, nessas aulas. A E ONG ele ela tem vai. vários projetos. Então, por exemplo, nessa ONG que fica na Moca, quando estava tendo aula presencial, é, o aluno, digamos assim, porque era tanto, não crianças, né? É Não, alfabetização, adultos, adulto, eles, adolescente, qualquer um. eles, eles iam até a ONG. Isso. Ou seja, tem Iam até a toda uma sede. estrutura para receber e poder dar essa aula para eles. Sim, sim. A ONG, né, ela criou essa estrutura, tem as cadeirinhas, tem tudo bonitinho lá, e o aluno chega para ter essa aula de alfabetização, né? E eu acho que a ONG está com 9 ou 10 anos, sempre, sempre teve. E tem de especialização também, por exemplo, informática, ou realmente é só alfabetização? Por enquanto, só tem alfabetização. Às vezes, temporariamente, são criados alguns cursos, né? No Porque, final mas do é ano aquilo que passado. você falou, é o profissional que tem que ir lá bater e É. falar assim: olha, eu sou o professor de computação, eu quero dar aula aqui. Então é questão daquilo que a gente está falando, é Uhum. promover aquele instinto, digamos assim, de promover realmente o bem para o outro, né? Sim, aí mais que nem no caso da informática, aí a gente vai precisar correr, buscar computadores de doações também, Computadores, porque aí realmente. né? Não Aí tem como uma pessoa levar. exato, mas aí é provocando as Isso. demais pessoas, porque é um Mas ciclo tudo sempre, isso, né? eu não vou me recordar quantas vezes são realizadas ao ano. Mas o que a ONG faz também, a gente cria, fecha a rua, né? Onde ela está localizada, a gente tem autorização para fechar a rua. Fecha a rua e os profissionais de cada área, né, fazem a consultoria, dão um suporte. A gente tem psicólogo, temos educadores físicos, advogados. Então, em cada profissional na sua área, né, presta uma assessoria ali, dá um suporte. Aí isso Né? faz toda a diferença, porque a gente Sim, sabe que sim. muitas pessoas precisam de uma consulta e não tem nenhum recurso para poder pagar essa consulta. E às vezes a maioria, assim, né, não sabe o que fazer, onde procurar. Às vezes é só a informação que ela Sim, necessita, né? sim. Se você for ver, a maioria da- das pessoas mais carentes, né, elas não têm a informação, né? Às vezes ela nem quer saber já o problema, a resolução para o problema. Elas querem saber onde elas podem ir, como fazer, né? Quem procurar. E eu vejo muito isso É a orientação, realmente. nos casos de agressão doméstica, né? As mulheres, principalmente, elas ficam com muito receio do que vai acontecer, né? Onde procurar, como é que funciona, porque o medo, às vezes, de denunciar esbarra nisso. Mas a Né? ONG tem esse acolhimento ou isso é na questão da assessoria, quando é feito esse trabalho, esse mutirão, vamos dizer assim, de profissionais? Quando é feito dessa forma, né? Desse acolhimento. Né? Mas eu tenho amigos, né? Tenho uma amiga, na verdade, que ela faz esse tipo de projeto, né, para levar a informação. Ela faz defesa pessoal, ensina defesa pessoal também, porque ela é faixa preta de jiu-jitsu, né? E ela é advogada. Só que o mais importante, que é o que a gente fala, é divulgar a informação. Né? Porque se você sabendo o que vai acontecer ou onde você pode procurar, né, você consegue Mas resolver. a gente sempre bate nessa tecla, né? Que a informação é tudo. Então, tem hora que a gente traz cada questões aqui nas lives e a gente fala, nossa, mas mesmo a gente sendo da área do direito, mesmo a gente tendo contato com muitas pessoas, tem coisas que a gente não sabe. E fala, meu Deus, mas caramba, se a gente que tem acesso não sabia, e aquele que não tem?
como que vai chegar a informação? Então, isso que você está falando da violência doméstica, principalmente quando fala sobre agressão psicológica, a mulher tem essa dificuldade de reconhecer. Porque Sim, fala, sim. não, mas ele não me bate. Nunca Ah, me não. bateu. Só que Ele a nunca agressão, me ela não é bateu. só. Exatamente. Então, isso, quando a gente se depara com uma situação como essa, você vê que as marcas nessa mulher são muito mais profundas. E foi até o que a gente falou há um tempo atrás, de uma live que nós fizemos, que na questão da agressão, da violência doméstica, melhor dizendo, não é só do companheiro contra a companheira, é em relação do filho contra a mãe, contra a avó, a irmã. Então, tudo isso é muito difícil, porque a pessoa nem sabe que, mesmo não sendo a física, uma violência psicológica, financeira também, Sim. então não tem a informação. E como é importante a gente passar essa informação. É isso que eu falo. Se tem, por exemplo, eu ia falar, se tem 10 pessoas nos ouvindo, e de fato, tem 10 pessoas agora, se 10 pessoas ouvindo, e se uma falou, poxa, então eu vou entrar no site, eu vou entender como que funciona, só ver como que funciona. Você já mudou, você já atingiu uma pessoa. Como a gente começou falando, né? Não necessariamente precisa ser como palhaço, né? Voluntário como palhaço. A gente está focando nisso porque é uma das minhas Sim, atividades. sim. Mas, né, tem diversas formas de você poder ajudar. E é uma outra coisa que eu falo também, não necessariamente com relação à sua profissão, porque às vezes a pessoa não gosta de fazer nada voluntário, né? Misturando Ligado a à tua profissão. profissão, à tua área. Isso, ligado à área. Então, a gente tem um leque de opções, um leque de situações, né? Que podem ser feitas, né? E não Desde necessariamente. E não Pode continuar. necessariamente com uma ONG, com uma instituição. É isso que eu ia falar. Pode ser, por exemplo, um trabalho voluntário para promover o esporte, não necessariamente de ONG, não necessariamente de hospital, porque tem pessoas que falam assim, eu até gostaria de fazer um trabalho voluntário, mas sinceramente eu não tenho estrutura. Muitas pessoas falam isso, aí não tem estrutura para poder fazer um trabalho voluntário no Hospital do Câncer, por exemplo. Não existe só isso. É o que você está falando. Você sabe, doutora, que né, eu pensava justamente sobre isso. Eu vou chorar. Pensei, vou chorar, não vou conseguir, vou conversar com o paciente e vou acabar chorando. Mas Me é envolver muito emocionalmente, enfim. Exato. Não que a gente não chore depois, né? Mas nunca na presença do paciente, né? Do nosso assistido. E eu costumo brincar que realmente na hora que a gente coloca o nariz, a gente se transforma, né? Porque... É a capa do super-herói, né? O nariz é a capa do super-herói. E a gente tem todo um ritual, né? Sempre, independente da religião, a gente faz uma oração, né? E aí a palavrinha mágica que é clown, né? Palhaço em inglês, a gente se vira, né? Sempre de costa para todo mundo para colocar o nariz. E a gente já entra para nossa visita já incorporado no nosso palhaço, né? E literalmente, ou seja, muda uma chavinha. Tudo da vida pessoal fica lá atrás, né? Sim, sim. Ali tá só vocês como tudo, palhaços né? promovendo alegria. Exato, tudo de ruim a gente deixa, né? É literalmente esse ritual. Tudo de ruim a gente deixa, nada disso entra com a gente. Conosco somente alegria, né? E aí a gente faz a nossa oração, o clown, né? Vem o clown e a gente vai. Se transforma em palhaço. E o que você acha agora, acabando, a gente torcendo para acabar essa questão da pandemia, as pessoas estão mais tocadas nessa questão do voluntariado? Porque ainda bem que existe também, falando bem das redes sociais, hoje existe isso, essa questão da divulgação, a gente tem visto muitas ações, tanto de empresas quanto de particular, promovendo isso. Isso de fato, a partir daqui, né? Eu falo que é ACDC, antes do coronavírus, depois do coronavírus. O depois do coronavírus, eu acredito, pelo menos eu quero acreditar que as pessoas terão uma outra postura em relação a isso. Eu também prefiro acreditar nisso, né, doutora? Você vê que realmente as pessoas mudaram. Pelo menos tem uma grande maioria ajudando, tem uma grande maioria, né,
fazendo algumas ações. Se interessando, né? Se interessando, e é muito legal porque a gente tá vendo pelas redes sociais, né? Aí é o lado positivo das redes sociais, porque uma pessoa acaba atraindo outra, né? Que é isso que a gente está falando desde o início. E eu acredito, né? E torço para que esse sentimento, né, de colaboração. Tinha acabado a energia aqui, doutora. Eu tava só com uma. Que bom que voltou. Só com uma Então. luzinha. Voltou. Tava até preocupada antes da Mas não nossa estava live. escuro, mas sabia, eu não tinha percebido, não estava escuro. É que eu coloquei uma lanterna aqui. Entendi, aí deu uma segurada. E isso, deu uma segurada. Aquelas luzes de emergência. E eu realmente espero, né? E torço para que as pessoas continuem com esse pensamento, que não seja apenas temporário. Porque quem, né, não passar por essa pandemia, né, mais evoluído, transformado, alguma coisa está de errado. Alguma coisa está muito errada, né? Porque... É aquela questão, né, doutora Daiane, quando fala assim, gente, sinceramente... Não, quem fala isso é o doutor Ricardo. O doutor Ricardo fala isso. Que se ele passar pela Praça da Sé e não se chocar com o que Exato. ele vê, alguma coisa está errada com ele. Então, é exatamente isso. Se a gente não se chocar, se a gente não se comover com a dor, com a dificuldade do outro, o que está errado está dentro da gente, precisa ser revisto. E aquela questão, né? Valores, e depende da questão financeira. Claro que a gente sempre fala isso, mas o dinheiro é muito importante, de fato é, Claro. Nos dá uma tranquilidade, de fato é, tudo isso a gente sabe. Eu falo que o financeiro é uma das saúdes que a gente tem. É importante ter a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde financeira. Mas assim, tudo em equilíbrio. Porque se faltar uma, dá essa descompensada realmente. Mas quando você coloca a prática do bem, e bem aquela frase, né? Fazer o bem sem ver a quem. É exatamente isso. Porque você não precisa do confete, da gratidão eterna, porque vem de dentro primeiro em você. Sim. O outro vai falar, nossa, que seja muito abençoado. Não importa. Só as vibrações, isso já é muito bom. O que você carrega, né? O que você carrega dentro de si. Porque você fazendo, né, uma boa ação, esse tipo de coisa, você já está ganhando, né? Você já está recebendo vamos dizer assim, uma gratificação, uma evolução espiritual, né? Um novo ensinamento, uma evolução como pessoa. E não foca só no nosso problema, né? Que também isso é fundamental para a nossa sobrevivência. Isso eu penso muito, né? Sempre penso muito a respeito disso, porque eu vejo crianças, outras pessoas numa situação que eu falo, poxa, por que eu tô reclamando? Como eu sou ingrata, né? Como eu sou ingrata. O que é a minha quando a gente situação... vai reclamar, a gente já até para, né? Fala, exato. Opa. É aquele freio, né? Você começa a pensar e enxergar de uma outra forma, né? E levar de uma forma mais leve. Porque não é fazendo uma comparação, né, de quem é o problema mais grave, isso, aquilo, outro. Porque cada um também sabe onde dói, né? Sim, não é minimizar a dor exato. Outro, mas não supervalorizar a sua. Exato, sim. Exatamente, né? Essa palavra, porque, essa colocação. Porque, por exemplo, eu falo assim, eu sempre falo isso também, eu falo assim, gente, mas peraí, você tá reclamando de fome, você não pode medir a tua fome com a minha fome. Né? Você não pode medir o teu frio com o meu frio. As duas estão com frio, as duas estão com fome. Só que é aquela questão, quando você não valoriza o seu e não diminui o do outro, é o equilíbrio, é isso que precisa. Porque às vezes é aquilo, né, doutora Daiane? Por exemplo, a gente sabe quantas pessoas têm condições financeiras diferenciadas, só que estão extremamente tristes. E tudo que elas gostariam é de alguém para conversar. Ainda mais quando falar, estou com questões emocionais, eu não quero procurar um psicólogo. Tem pessoas que têm a resistência? Tem. A gente não pode falar, não tem. Tem. Então, é aquela palavra amiga, é você estar ali sem pretensão. É o que você falou, dentro da sua casa, você pode ligar para alguém, para ouvir essa pessoa. Então, não é sempre dinheiro, porque é isso que as pessoas pensam, eu não posso fazer nada porque eu não tenho dinheiro para ajudar. Mas não é sempre dinheiro, é isso que a pessoa... Tempo. Tempo. Esses dias eu estava no mercado e teve uma senhorinha
que ela estava com dificuldade para ver um produto que ela queria. E daqui a pouco eu só sei que ela estava abrindo a carteira dela e pegando foto de um monte de gente para mim. Olha, esse é meu neto do meio, esse é meu neto não sei do que, esse é meu neto. Eu olhava assim para ela, eu estava super atrasada e acelerada. Eu reconheci isso, a necessidade que ela estava ali, principalmente que foi esse momento de pandemia, a necessidade que ela estava ali de ser ouvida. Então, eu baixei a minha bola, eu baixei minha respiração, falei assim, eu vou permitir isso. Porque é questão de você reconhecer e se permitir e deixar o outro, né, mostrar isso para você. Exato. Esses dias aconteceu algo parecido até, doutora. Eu fui ao mercado, estava no estacionamento, e aí do carro ao lado, um senhor começou a conversar comigo. Nisso saiu a esposa dele, eu acho que nós ficamos uma meia hora conversando, e falando sobre pandemia, e futebol, e de tudo. A gente falou absolutamente de tudo. Mas eu senti literalmente isso também, a necessidade de ser ouvidos. Né? Talvez fosse apenas um casal, né, que tá nesse período totalmente restritos em casa. Na vida é ir ao supermercado. É. É exato, é você valorizar aquilo que o outro está fazendo, mas é exatamente isso. Mas eu acho, doutora Daiana, a gente também, hoje, o povo brasileiro, de uma certa forma, a gente é muito assustado. A gente acaba deixando de demonstrar amor, atenção, principalmente para um desconhecido, porque fala que, de fato, não tem cara, né? Pode ser uma mulher querendo fazer um mal, um senhor, a gente vê aí na televisão uma senhorinha com uma aparência super fragilizada, só que está dando golpe. Acontece. Mas a questão é essa, a gente está perdendo muito a fé no ser humano, né? E isso, claro, tem os seus motivos, só que isso ao mesmo tempo é muito triste. Aconteceu comigo também um tempo atrás, eu estava de férias, foi até em Canoa Quebrada, não sei se você conhece, mas é um lugar lindo, maravilhoso, maravilhoso. Só que assim, eu, paulistana, estava lá no Ceará com cabeça de paulistana, embora estava de férias. Eu só sei que na hora que eu fui colocar as compras no carro, a sacola caiu, foi aquele tumulto, e veio um moço super rápido para me ajudar a pegar a sacola. Só que eu fiz assim. E eu percebi que eu fiz isso, porque foi um reflexo, sabe? E eu falei, gente, ele vai me roubar. Aí ele falou, não, deixa que eu te ajudo. Ou seja, aí eu fiquei mais calma, eu percebi que ele de fato gostaria de me ajudar. Só que qual foi o outro sentimento que eu tive? Dar um dinheiro para ele. Eu não tenho vergonha de falar isso, por quê? Porque eu percebi que eu estava errada. O que ele queria era um obrigado. Porque a gente que vive aqui nas grandes capitais, a gente está acostumado. Ai, faz uma gentileza, você dá um troquinho. Mas às vezes não é isso, é só muito obrigada, sabe? Então, essa cena, para mim, foi de aprendizado, de você deixar o outro também fazer o próximo. Não estou falando que a gente tem que ser inocente, não é isso. Claro. Mas o quanto é importante a gente olhar o que o outro também quer nos dar. E permitir isso, né? Aprender a fazer pelo menos uma pequena diferenciação, né? E é bem isso que você falou, a gente que vive aqui em São Paulo e tudo mais, tem sempre o olhar desconfiado, achar que alguma coisa vai acontecer, até porque aqui em São Paulo acaba sendo assim, né? Sim, por isso que eu falo, a gente está perdendo a nossa fé no ser humano. É lamentável isso, é triste. E quando eu vejo uma ação, que eu já fui muito abençoada por encontrar pessoas no meu caminho que realmente, de fato, me ajudaram muito e mudaram a minha vida, eu consigo reconhecer isso. É falar ainda bem também que eu permiti de a pessoa poder entrar, porque às vezes a gente fica tão fechada e não deixa, né, entrar, não deixa receber, não permite. E tem uma outra coisa que eu gosto muito de colocar e falar, é que assim, por mais que, né, às vezes, o importante de um trabalho voluntário, de uma ação, é você não esperar, né, jamais algo em troca. Exatamente. Né? Sempre, né, eu coloco para mim que é sempre eu e a minha religião, né, que é sempre eu e Deus. Porque mas é tão instantâneo, né? Esse algo é instantâneo, porque ele vem naturalmente. E às vezes, vamos dizer assim, a gente se depara com a ingratidão, porque existem as pessoas que precisam ser ajudadas também e querem ser ajudadas. Sim. Né, que tem um diferencial. Doutora, e tem
Desculpa, é porque a gente tá com 20 Imagina. segundos para acabar. Você acredita? A gente vai conversando, aí eu olho o reloginho que agora tá em cima. 10 segundos. Muito, muito obrigada por você estar aqui Eu que conosco. Realmente, agradeço. eu tenho certeza que preencheu o coração de muita gente aqui. Eu que 2 agradeço segundos. o Muito convite. obrigada.